Câmara Jovem 2019 encerra as eleições com sessão solene. Pesquisa aponta Brasil como o mais violento para crianças e adolescentes em toda a América Latina. Santa Casa de Misericórdia recebe doações para melhoria na sua infraestrutura. Notícias, informações e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, bom dia! Sexta-feira Santa, feriado nacional. Hoje, eu e Daniela Santos trazemos a vocês mais uma edição do nosso telejornal matinal. Bom dia, Daniela! Bom dia, Aleph. Bom dia para você que está em casa e nos acompanha. E hoje, Aleph, também é comemorado o Dia do Índio, você sabia? Claro que sim. Então, a data foi criada em 1943 e atualmente há mais de 220 povos indígenas aqui no Brasil e que falam mais de 180 línguas. Então, a gente vai começar o Bom Dia de hoje com um vídeo preparado pelo Instituto Socioambiental, que traz um pouco desta realidade e os desafios nos dias atuais. Katafa niwanai. Katafa ye magapehe paitenako. Amazônia liko. Wani kawa mana nitsa. We makayaka. Karunko akawan here. Terza wanako kawa paramarita. Wain hakawakapi iyo. Watakha wachikure pakuwaka. Nyang wahiuka Brasil. Nyang sakapakwe paka. Kamet sawatipikaka vintakete iyo. Natsaka dupia upi 1500 anos pia katsu. Nete panza puaza ke nakaya pikadake pinevika. Nya wataite wamaka kewe we maka ima waneviki kakani. Muito legal, né, Aleph? Sempre bom lembrar daqueles que tiveram e ainda têm um papel muito importante na construção da nossa identidade, né? Bom, e hoje, nesse primeiro bloco, a gente recebe o nosso colega jornalista Ícaro Leal. Bom dia para você, Ícaro. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Daniela. Bom dia, Aleph. Bom dia, Ícaro. Obrigado. Quais são os seus destaques nesta sexta-feira, feriado? Meu destaque fica por conta do Clube de Tênis de Mesa de Jacareí, que disputou a Copa das Confederações Internacional nos dias 12 e 13 de abril, 14 também de abril, e conquistou nada mais nada menos do que 16 medalhas, sendo 4 de ouro, 3 de prata e 9 medalhas de bronze. Foi a equipe com mais medalhas conquistadas e disputaram equipes nesse torneio de São Paulo, do Rio e também de Minas Gerais, né? A próxima competição deles será a fase regional, né, dos Jogos Abertos da Juventude, a fase sub-regional, e acontece no dia 24 de abril. Bacana, um tênis de mesa que realiza um trabalho muito interessante aqui na cidade, né, com alguns atletas que vêm se destacando, como o caso da Sofia Cano mesmo, né? Você, inclusive, fez uma matéria recentemente, que vem de família, né? Ela é prima do Cláudio Cano, super conhecido também, para quem gosta do esporte, tênis de mesa. Exatamente, né? Na verdade, o Clube de Tênis de Mesa já vem fazendo esse trabalho há bastante tempo, né? Sempre com uma safra nova de jogadores, né? Jogadores que treinam muito e sempre estão conquistando e levando a cidade de Jacareí para o topo dos pódios aí no Brasil afora. Bacana. Certo. E como de costume, todos os anos a Câmara de Jacareí imposta 13 vereadores jovens em uma sessão solene realizada no plenário do Legislativo. Nosso colega Ícaro Leal, que está aqui com a gente, acompanhou todos os detalhes dessa noite. Depois de enfrentarem eleições em suas escolas,
13 jovens jacareenses tiveram que deixar a ansiedade e a timidez de lado para estarem no plenário legislativo durante a sessão solene de posse do Câmara Jovem 2019, que aconteceu na noite do dia 15 de abril. No início da solenidade, os vereadores e demais presentes puderam conhecer um pouco mais sobre cada um dos recém-eleitos e acompanhar a votação da mesa diretora do projeto. Raquel Lopes da Silva, da Escola Pompílio Mercadante, ocupará o cargo de presidente da Câmara Jovem e está animada com a função. Gratidão extensa a todas as pessoas que votaram em mim, a todo mundo que acreditou em mim. E a gente pretende, até o final do ano, conseguir darmos o nosso melhor e melhorar o nosso município para cada dia mais. Em 2019, o sexo feminino dominará o projeto, com 10 de 13 representantes, um recorde, igualando o ano de 2010. Depois de saberem quais vereadores irão acompanhar neste ano, os jovens fizeram um juramento e receberam diplomas. A animação deles foi contagiante. Eu estou muito animada e espero grandes desempenhos e trabalhos na política, porque isso ajuda a gente a conhecer um pouco mais. Mesmo que nós somos tão novos, para a gente levar esse conhecimento para fora, para outras pessoas que talvez também amanhã ou depois pode estar aqui nessa casa. Eu quero poder usufruir o máximo, colher bastante conhecimento de todos os vereadores, não só do que foi sorteado para mim, mas sim de todos. Para esse projeto eu estou bem animado a respeito, por causa que é uma oportunidade imensa para estar aqui, descobrir coisa a mais, ter um pouco mais de conhecimento do que eu tenho sobre o projeto, sabe, aprender um pouco mais sobre a prefeitura, coisa que eu às vezes estou meio desinformado a respeito, mas realmente eu estou bem animado para isso e estou bem ansioso. O Câmara Jovem foi criado em 2003 e tem o intuito de dar aos jovens vivência real do trabalho de um vereador. Tanto a secretária de Educação, Maria Tereza Cirino, quanto o presidente da Casa, Abner de Madureira, exaltaram a importância desse trabalho. Cada jovem vai estar com o vereador. Em sendo assim, eles vão ver de perto, na prática, o que o legislativo faz. Qual é a função do legislativo, qual é a função do executivo, como que se ouve a comunidade para trazer as necessidades, aquilo que está acontecendo, e como cruzar toda essa rede de parcerias para executar aquilo que tem que ser feito, para a qualidade de vida, para uma gestão melhor, para uma Jacareí melhor, não só para eles, para a comunidade como um todo. Isso é extremamente importante, eles já saberem desde muito jovem, muito cedo, como é que acontecem as leis, como elas são votadas, como elas são decididas, né, os processos municipais, a questão de distribuição dos recursos municipais, dos recursos do governo, tudo isso é importante o jovem saber, né? Na prática, durante todo o ano de 2019, eles terão a oportunidade de estarem perto dos vereadores, participarem de atividades, aprenderem um pouco mais sobre o legislativo e também exercerem sua cidadania. 10 mulheres contra 3 homens, né, Ícaro? Um recorde aí pra gente. A mulherada dominou esse ano. Exatamente. Em 2010 também teve essa mesma quantidade, né, de homens e mulheres. E em outros anos também tiveram, às vezes, mais pessoas do sexo feminino do que do sexo masculino, né? Na verdade, esse projeto acho que é muito interessante porque a gente vê a participação dos jovens cada vez mais forte na política e deu para perceber nas entrevistas que a gente viu agora na matéria que eles estão muito motivados e estão querendo demais aprender sobre as funções dos vereadores, não só sobre os vereadores, mas também sobre a cidade e também sobre outros temas relacionados à Câmara. Sim, bem interessados também, né? A gente que acompanhou, né, todas as 13 eleições nas 13 escolas, a gente pôde perceber isso também, né, Aleph? Exatamente, a gente vê que eles exato, que eles estão bem preocupados em realmente fazer política, né? A gente, em algumas escolas que a gente ia, inclusive, eles faziam campanhas, né, para serem eleitos, passavam nas salas, entregavam os projetos. É claro que quando a gente chega aqui, eles entendem um pouco mais de como que é o legislativo e sabe que, né, o legislativo é um poder, o executivo é outro.
Mas é interessante eles terem já essa vontade de querer transformar o ambiente que eles estão, né? Sim, isso é muito importante. E além da posse, também teve a eleição, né, da mesa diretora nesse dia, né? Eles estavam muito ansiosos. Estavam ansiosos, subiram no púlpito ali para falar um pouquinho, para fazer a sua campanha, dar as suas palavras finais antes da votação, né? Foi bem legal, acho que esse tipo de interação, já desde o início, numa sessão de posse, faz com que elas também se conheçam ali, vejam como é que o colega pensa, o que ele quer fazer também, né? Qual que é aquilo que ele tá pretendendo ali também com o projeto, foi bem legal. Vai ser um ano de muito aprendizado para eles, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E você também pode acompanhar não só as informações do Câmara Jovem, como também todas as informações aqui da Câmara Municipal, através do nosso site e outras informações. Confira agora o nosso comercial. Acompanhe o trabalho do seu vereador. Conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. Tá aí, fique atento. E apesar de um mundo com falta de empatia, muitas das vezes, a solidariedade e a vontade de ajudar ainda sobressai. Exemplo disso é a Santa Casa de Misericórdia aqui de Jacareí, que conseguiu melhorar seus serviços de infraestrutura graças a uma série de doações. Acompanhar alguém no hospital é uma tarefa difícil e também pode ser desconfortável. Foi o caso da Cristina, que sempre foi atendida na Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. Eu já fiquei muitas noites aqui em cadeira de praia, cadeira aquelas de plástico, mesmo você traz um travesseiro, se estica a perna e vai levando à noite, quanto dá, levanta um pouquinho. Mas agora a realidade por aqui é outra. Com as doações e sob nova direção, a Santa Casa melhorou alguns serviços prestados. Segundo a assessoria, o hospital arrecadou mais de R$800 mil em produtos nos últimos 2 anos. Já nas contas, a redução do déficit foi significativa e a principal economia veio através do encerramento de contrato com empresas terceirizadas. É o caso da farmácia, que hoje é administrada pela gestão do hospital. No início, esse déficit era 900 mil. Quando tirou a farmácia, passou para 600. Depois a gente tirou a lavanderia, que já reduziu mais um pouco. Tirou a imagem, que reduziu mais um pouco. Tiramos o sistema de folha, também reduziu. Foi isso que foi reduzindo esse restante. E com a economia da nova gestão, o hospital ganha um novo centro de diagnósticos. Por aqui vão ser feitos os exames do SUS e também os exames particulares. Além do novo centro, todos os quartos estão equipados com divãs ou poltronas em que os acompanhantes descansam enquanto o paciente está em tratamento. Pequenas melhorias que fazem bastante diferença para quem depende da saúde pública. Ajuda muito, dá para descansar, né? Dá até para dormir. Se a paciente estiver calma, tranquila, igual ela, assim, dá para dormir, descansar um pouquinho. Muito legal essa iniciativa, né, Alice? Sim, e a gente sabe que a saúde pública, ela sempre vai ser uma das maiores reclamações da população e é bom a gente estar sempre melhorando, né, e ver a população reagindo a esse tipo de melhora, né? Sem dúvida. Ícaro, agora vamos falar de rugby? Vamos lá. O Jacareí está em 4º lugar, né, no Campeonato Paulista. Semana que vem tem nova rodada. Conta pra gente como que estão os preparativos. Então vamos lá. Na verdade, Jacareí está na primeira posição, só que pelos critérios de desempate acaba ficando em 4º, né? O próximo jogo vai ser contra a Poli, no dia 27 agora de abril, às 11 horas da manhã, lá no campo do Balneário. Estão todos convidados para assistirem o jogo, aqueles que nunca foram, aqueles que já tiveram algum contato, que têm vontade de ir. O Jacareí começou muito bem o Campeonato Paulista, né? Ele acabou pegando os adversários, vamos dizer assim, um pouquinho mais fracos nesse início, né? Ganhou do Bandeirantes por 60-0, venceu o Templários por 109-0. E agora, no último jogo, enfrentou o Tornados lá em Indaiatuba, fora de casa, e venceu por 45-13, né? E agora, para essa segunda metade, vamos dizer assim, da primeira fase, os jogos eles vão complicar um pouco, porque são contra adversários que estão no topo da tabela também. Então, você tem a Poli, que
está em segundo lugar, desculpa, nos critérios também de desempate, né? E depois vai ter o Clássico Caipira em São José dos Campos. Esse jogo que vem já, né? Esse jogo vai acontecer no dia 11 de maio, vai ser às 5 horas da tarde, lá no Martins Pereira. A gente ainda não tem muitas informações sobre esse clássico, assim, em termos de como é que vai ser para a entrada, qual horário, quais as outras atividades que vai acontecer. Ainda está no período de planejamento. Depois, Jacareí recebe o Pasteur, que é o time que está em terceiro lugar, no dia 18 de maio, aqui em Jacareí, e fecha a primeira fase contra o SPAC, fora de casa, no dia 25. A expectativa é que o time fique entre os 4 primeiros e garanta a classificação para a semifinal logo ou na próxima rodada ou na seguinte, né? Porque a gente tem uma disparidade muito grande entre essas 8 equipes que estão na primeira divisão do rugby paulista, né? Então a gente tem 4 equipes com 3 vitórias e 4 equipes com 3 derrotas. Então a gente já dá para ter uma ideia do que vai acontecer, quais são as equipes que vão se classificar para a semifinal, né? Agora esses próximos jogos vão definir essa classificação, que é algo fundamental, né? Porque se você ficar em primeiro, você joga a semifinal em casa e joga a final em casa. Se você ficar em quarto, você não joga mais em casa, tem que decidir os jogos fora. Então, assim, esses próximos jogos, principalmente esses confrontos diretos contra essas equipes, são fundamentais pro Jacareí chegar bem na próxima fase. Ícaro, você que está bem envolvido aí na questão do rugby, do esporte, para você, como que você acha que fica essa classificação, então, das semifinais? É difícil opinar, né? Mas a gente vai torcer para que Jacareí consiga essa classificação em primeiro lugar, para que a gente consiga decidir os jogos em casa, né? Uhum. No ano passado, por exemplo, a gente ficou em terceiro lugar. Então a gente foi jogar semifinal fora de casa. E a gente sabe que o fator torcedor, ele ajuda muito em relação a esse tipo de jogo. E a gente acabou ficando de fora da final, né? E por conta disso também, né? Não só por causa que perdeu, mas também contou com a ajuda do torcedor, né? O Jacareí perdeu para a Poli na última participação. Então, assim, sinceramente, não dá para cravar os 4 primeiros classificados, assim, a ordem desses 4 primeiros, porque o jogo acaba sendo muito imprevisível. Como as equipes elas estão num nível bem parelho, pode ser que uma bola decida um jogo e coloque um time que estava em quarto em primeiro lugar. E esse ano, né, tá bem acirrado. O que Jacareí traz de diferente desse ano pro ano passado? Em termos da equipe, elenco, tá melhor preparado, na sua visão? Acredito que tá melhor preparado. O Jacareí trouxe um jogador de Belo Horizonte, o Bob. Ele joga de primeira linha, jogador experiente que veio também para Jacareí. Trouxe um jogador de Samoa. A gente tem um jogador de Samoa. Samoa é um país, uma pequena ilha que fica no Oceano Pacífico, né, ali na Oceania. Ele veio para cá e se envolveu com o clube. Ele é um dos jogadores titulares hoje da equipe. No rugby a gente não tem muitas mudanças, né, de jogadores e tudo mais, mas assim, eu acredito que a continuidade do trabalho dos jogadores que já vêm jogando e também com essa ascensão que a gente vê de jogadores que estão chegando agora no M20, na equipe adulta, ela pode ser algo muito benéfico para o Jacareí, né? Até emendando esse assunto, o Jacareí teve agora na última semana 7 atletas que foram convocados para participar de um período preparatório com a seleção brasileira para jogar o Mundial, que vai acontecer aqui em São José dos Campos entre os dias 4 e 21 de julho. Então a gente tem esses 7 jogadores que devem estar ali, estão brigando por vagas nessa equipe. Certo, a gente volta a falar mais um pouquinho de rugby, mas agora a Semana do Autismo trouxe uma série de atividades para promover e conscientizar as pessoas sobre os tratamentos de crianças com espectro autista. Confirma na reportagem. A Júlia está no ensino médio e escolheu psicologia como profissão. O motivo é que ela tem um irmão autista e já enxerga suas dificuldades de inserção na sociedade. E ninguém, nem a família dos autistas, estão preparados para lidar com o autismo. Então, se eu falar hoje que a sociedade está 100% ativa em relação ao autismo, eu vou estar mentindo.
Ela foi uma das participantes da Semana da Inclusão, realizada na Secretaria de Educação para promover informações e estimular a conscientização sobre os cuidados das crianças com essa característica. A troca de saberes aqui, né, foi muito grande, de profissionais da área de saúde, de profissionais da área de educação, dos pais de autistas, de pais de não autistas. Segundo o levantamento do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, do ano passado, 1 em cada 59 crianças apresentam espectro autista, um aumento de 15% em relação ao estudo anterior realizado em 2016. Essa semana ela tem por objetivo esse trabalho, a conscientização com relação ao que é o autismo, os avanços que nós temos nas práticas pedagógicas com relação aos autistas. A Patrícia decidiu se voluntariar e participar da Semana de Inclusão, registrando todas as atividades para que nenhuma se perca ao longo do tempo. Esse relato, né, esse registro, para que as informações elas se multipliquem, né? O último dia do evento foi especial e até contou com flash mob do Coro Jovem de Jacareí e palestra motivacional. Às vezes, se você tem um filho com alguma especialidade, né, alguma coisa que veio que você não esperava, você tem que se refazer, você tem que se reconstruir para poder entender que aquela pessoa vai precisar de você, ou que você vai precisar de ajuda. A sequência de atividades encerrou com relatos, animação e muito aprendizado, mas sobretudo o registro importante da inclusão de todas as crianças que, por serem diferentes, ainda não são inseridas como deveriam na sociedade. Nenhum autista é igual ao outro, né? Cada um tem o seu comportamento diferenciado, mas todos eles são capazes. Tá aí. Ícaro, tem mais alguns destaques? Não, tem um destaque, né, sobre a estreia do documentário que vai acontecer aqui na TV Câmara, né, Fragmentos da Paixão, que acontece amanhã às 8 horas da noite. Acho que você deve saber um pouquinho mais sobre esse documentário, né? Pode falar pra gente. É um documentário bem bacana, né, do Elatimp, que fala sobre os raios. Inclusive, nós temos uma matéria também que fala sobre isso. Vocês sabiam que o Brasil é o país que mais cai em raios no mundo, né? Justamente por ser o maior país que fica na chamada zona tropical do planeta. Por ano morrem mais de 110 mil pessoas. Aí um documentário muito legal, muito bem produzido, que vai estrear amanhã. Qual horário? 8 horas. Às 8 horas da noite, aqui no 61.4 ou no 12 da NET. Exatamente. Ícaro, muito obrigado pela sua presença. Um bom feriado para você. Obrigado. Bom feriado. Bom dia. Vai para um rápido intervalo e na volta receberemos a jornalista Isabela Correia. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí e neste segundo bloco recebemos a nossa colega aqui da TV Câmara, Isabela Correia. Seja muito bem-vinda, Isabela. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Eu trouxe algumas informações sobre o funcionamento do serviço público aqui em Jacareí. Amanhã é feriado, sexta-feira santa. Todos os departamentos públicos estarão fechados e o expediente voltará a funcionar normalmente segunda-feira. Sobre as emergências, sobre os serviços de emergências, o pronto-socorro UPA do Dr. Telmo de Almeida Cruz e do Parque Meia Lua funcionarão normalmente. Porém, o ambulatório do SIM estará fechado. Para quem quiser fazer compra, o Mercadão Municipal estará aberto das 7 a meio-dia. A entrada vai ser na porta da carga e descarga. Os leves, local de entrega voluntária, não abrirão as portas, porém a coleta de lixo funcionará normalmente na cidade. E caso alguém queira ter acesso ao SAI, a empresa vai estar funcionando pelo telefone, que vai estar aí na tela para vocês, e a Delegacia Civil estará atendendo pela descagem 199. Vale a pena ressaltar também que o Mercadão vai estar aberto, mas apenas a seção de peixaria. Os outros estandes não estarão abertos, né? Exatamente. Esses números que você passou na Defesa Civil do SAI são os números... Podem colocar na tela, por gentileza, são números de emergência, né? Qualquer emergência pode ligar para esses números. Exatamente. O 0800 725 0330, né, do SAI e da Defesa Civil 199. Isso. Certo?
E vamos mudar um pouquinho de assunto, Isa, porque você sabia que o Brasil soma mais de 1.200.000 processos referentes à violência doméstica em tramitação na Justiça? E uma pesquisa que avaliou a percepção da sociedade sobre a violência praticada contra crianças e adolescentes apontou outro índice assustador. O país é o mais violento para crianças e adolescentes em toda a América Latina. Casos de violência contra mulheres e crianças, infelizmente, são os mais comuns do que imaginamos e causam sérios traumas nas vítimas. No namoro, sim, foi mil maravilhas. Porém, ele tinha algumas atitudes, mas quando a gente ama, a gente não observa, a gente passa por cima. E depois que a gente casou, já com 1 ano, eu observei que ele era uma pessoa bem grossa, não conversava direito, exigia muitas coisas e não escutava muito o que eu tinha para falar. Né? Daí ele começava com esse tipo de agressão. O relato desta mulher, de 40 anos, retrata a típica história do início de uma agressão. Auxiliar de enfermagem, ela foi casada por 17 anos. Deste relacionamento, nasceram 2 filhas. Casos como o dela não são unanimidade. 1 em cada 3 mulheres já foi vítima de violência, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Em Jacareí, foram registrados 772 casos de violência contra a mulher em 2017. Nos 3 primeiros meses de 2018, o número de estupros dobrou se comparado ao mesmo período de 2017. Fazia boletim de ocorrência, fui maltratada na delegacia da mulher, porque lá eu não me encontrei um acolhimento e eu ficava sem ter para onde ir. Porque a partir do momento que você não é acolhida em nenhum lugar, é onde que eles agem psicologicamente na gente. A falta de apoio às vítimas é um contribuinte para que as denúncias muitas vezes não sejam realizadas. A violência familiar é tóxica também às crianças, que são vítimas invisíveis da violência doméstica. É lei, está previsto na Constituição que toda criança e adolescente gozam dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes asseguradas por lei a proteção a toda forma de negligência, discriminação, opressão, violência. Recentemente, entrou em vigor a Lei 13.431, no ano de 2017, que garante maior proteção às crianças e adolescentes na hora de depor, frente ao juiz, evitando o processo de revitimização. O depoimento especial, ele prevê, além de dar esse tratamento mais humanizado e adequado para a criança, ele também visa garantir o contraditório e ampla defesa. Então, esse depoimento ele é passado durante a audiência, ele acontece ao vivo, e as pessoas que estão em audiência, o réu, o seu advogado, o promotor de justiça, todas as partes do processo vão assistir e podem eventualmente fazer perguntas que são traduzidas para a criança numa linguagem adequada pelo psicólogo que estiver fazendo a escuta. Casos de violência afetam profundamente o psicológico das vítimas, podendo acarretar em sérios danos no decorrer da vida. Com o passar dos anos, a criança vai levando isso para a adolescência, vai levando isso para a vida adulta, e aí os relacionamentos dela, que ela vai escolher, também vão ser permeados por essa violência, né? E aí a gente tem casos graves de depressão grave, ansiedade grave, que podem levar também ao transtorno do pânico, que podem levar ao o transtorno de estresse pós-traumático. É dever de cada um de nós, cidadãos, comunicar às autoridades qualquer ato sobre violência contra mulheres ou crianças. A denúncia contra a violência doméstica pode ser realizada via Disque 180, que corresponde à Central de Atendimento à Mulher. Já para casos de violência e abuso contra crianças e adolescentes, o meio é o Disque 100 e também entrar em contato com o Conselho Tutelar do município. Nossa reportagem entrou em contato com a Delegacia da Mulher de Jacareí, mas o órgão optou por não se pronunciar. Tá, infelizmente, né, Isa, um número muito alto ainda de violência, seja contra mulheres, crianças, e como a gente viu aí na reportagem, né, nós procuramos a Delegacia da Mulher
que optou por não se pronunciar, não enviou nenhuma nota. Muitas das pessoas, né, reclamam inclusive do atendimento, né, da falta de humanização. Você que é uma das integrantes do grupo coletivo Nandi também, né, vocês lidam com casos assim ou até piores constantemente, né? Sim. A gente, muitas vezes, o coletivo Nandi acaba fazendo um trabalho por deficiência dos órgãos públicos. Então, é uma questão, assim, que a gente tem que repensar e trazer isso para questionar mesmo o porquê que está acontecendo isso, o porquê muitas das mulheres às vezes vêm para a gente e não para a delegacia, em vez de ir para um órgão público que deveria prestar um serviço melhor. Sem dúvida. Essa matéria é muito interessante, que ela foi do ano passado, e a gente coletou alguns dados desse ano com a Delegacia Geral. Ano passado, a gente teve um total de 827 ocorrências sobre violência doméstica. E se a gente dividir, daria 69 por mês. Esse ano, até março, a gente já teve 302, ou seja, 101 casos por mês. A tendência nesse ano é aumentar. Aqui em Jacareí, a gente está falando aqui na cidade. Então, a gente tem que pegar esses dados e fazer uma reflexão mesmo sobre o que é, por mais uma questão de consciência das mulheres que estão indo lá fazendo mais boletim de ocorrência, ou também é por conta que atualmente a gente está passando por uma onda de intolerância. A gente pode observar isso com os casos que estão acontecendo de feminicídio aqui no Brasil. Então é importante a gente visualizar e analisar tanto sobre o trabalho do órgão público, tanto sobre esses dados, para a gente saber a melhor solução para esse crime que está acontecendo. Isa, e como é que o coletivo Nandi articula toda essa questão? Como é que vocês estão se organizando agora que, infelizmente, como você acabou de falar, está crescendo o número, e aí há esse questionamento, pode ser que seja por essa questão que você falou, de mais pessoas informadas, pode ser que a violência aumentou, um pouco dos dois. Como é que o coletivo ele se organiza para poder auxiliar essas mulheres? O coletivo ele se organiza tentando deixar sempre de portas abertas e tentando fazer um papel de acolhimento. Então, a gente não chega pedindo para levar diretamente as mulheres para a delegacia. A gente tenta conversar antes, porque é um processo muito delicado. Então, é desse jeito que a gente tenta articular essa questão desse crescimento em Jacareí. E a outra forma é cobrar as instituições públicas. Eu acho que cabe a gente, como um coletivo social aqui da cidade, que não tem tanto vínculo institucional, fazer essa parte de fiscalizar, porque está acontecendo alguma defasagem. E a gente está vendo isso dentro do coletivo, com as mulheres vindo para a gente reclamar. Então, eu acho que cabe a gente, que tem um poder de fala, de representatividade, ir lá fiscalizar e cobrar isso. A gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco sobre isso, mas agora a FATEC abre inscrições para pedidos de isenção e redução da taxa de participação em seu processo seletivo. Saiba agora mais detalhes no nosso boletim de notícias. A FATEC de Jacareí está com inscrições abertas para solicitações de isenção e de redução da taxa referente ao processo seletivo de novos alunos para o segundo semestre desse ano. O valor integral da taxa é de R$ 70. Para realizar o pedido de isenção ou de redução desse valor, basta acessar o site vestibularfatec.com.br até às 15 horas do dia 2 de maio, preencher o formulário e encaminhar os documentos indicados. A FATEC Jacareí oferece ensino superior gratuito para os cursos de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Geoprocessamento. Os pedidos aprovados serão divulgados no site da FATEC e as inscrições para o processo seletivo começam no dia 5 de maio. Ficar atento aos prazos. E o machismo é um assunto muito sério e que está presente, infelizmente, em todas as esferas da sociedade. E uma pesquisa divulgada pela ONU Mulheres aponta que não só nós, mas muitos homens consideram o Brasil um país machista. O que é mais feio, um homem ou uma mulher embriagados? Uma mulher. Porque assim, homem... Infelizmente já vemos, né, diversos homens na rua e mulher, assim, por ser mais delicada, mas assim, mulher, né, é feio de ver isso. Na verdade, os dois, né? Acho que ambos. Os dois são feios. Pra homem já é feio, imagina pra mulher, pior ainda, né? A mulher deve sair sozinha, sem o companheiro? Eu acho aceitável. Não, eu acho que ela tem que sair com o namorado dela. Não,
Não. Uma pesquisa inédita realizada pela ONU Mulheres revelou que o machismo ainda é tema recorrente no Brasil. 81% dos homens entrevistados consideram o país machista. Entre as mulheres maiores vítimas deste ciclo, o índice é de 95%. Muitos são os pontos a serem abordados quando se trata do machismo, que abrange muitas frentes e afeta, dentre elas, questões de saúde pública. Mas a gente vive uma fase de feminização das ISTs, especificamente, né, a sífilis e o HIV. Muito, né, assim, do porquê que você pergunta, né, o maior motivo que a gente vai encontrando é uma questão estrutural, social, chamada machismo, né, que desqualifica, que domina e que tira, né, desempodera essas mulheres da sua capacidade de negociação, que não permite muitas vezes que essas mulheres cuidem de si. Você tem mulheres que, ao se posicionarem frente aos seus maridos, elas sofrem determinadas pressões. E essas pressões fazem com que elas repensem a sua identidade, o seu próprio corpo. Machismo mata. Portanto, respeito é a palavra-chave. A socióloga e professora universitária Lidiane Maciel destaca que o machismo está em vias de decadência, mas ainda é um desafio em nossa sociedade. Você desqualifica, né, o sofrimento do outro ou esses ambientes que, né, que reproduzem o machismo, né? Então, é um comentário outro, é um comentário que vai se tornando verdade, e aí, quando você vê, você tem uma estrutura imensa, né, de um machismo que ele está em vias de decadência, mas ele ainda sobrevive. O machismo, infelizmente, é muito enraizado na nossa sociedade, né, Isa? A gente viu, né, muitas mulheres, inclusive, falando, né, no caso é muito mais feio uma mulher embriagada do que o homem. Eu acho importante a gente conceitualizar esse nome, né, machismo. A gente tem o sexismo, que é você sobrepor gêneros um em cima do outro, e o machismo é especificamente o gênero masculino sobrepondo o gênero feminino. Então, quando a gente vê essas questões que apareceram na matéria, por que o homem tá tudo bem ele em bebê e a mulher não? Por que ela tem que ser delicada? Isso, querendo ou não, tira um pouco da liberdade da pessoa. E é uma questão muito social que está impregnado muito aqui no Brasil, tanto pela parte histórica, tanto pela parte social mesmo. Por isso a importância, né, Isabela, né, Aleph, desde criança trabalhar também com os meninos, né, com os filhos e tal. Não só, a gente tem uma cultura que muitos fala para a menina, né, para a filha, não pode isso, não pode aquilo, mas tem que conscientizar os filhos desde cedo também, para que lá na frente, né, eles não tenham situações como essa, porque a gente viu, né, um número alto de homens que consideram o Brasil um país machista, mas será que na prática é assim mesmo? Sim. E é aquele questionamento, né? Será que 81% dos homens consideram o Brasil um país machista, mas quantos por cento fazem algo para mudar? Sim, é uma questão... Atualmente a gente está discutindo muito sobre feminismo, né? Que na realidade não é o contrário do machismo, mas é uma resistência que existe diante desse problema. Aí a gente tem que entender que o machismo não é uma questão que afeta só a mulher. Afeta o homem também, principalmente na questão de masculinidade. Então, a questão, o homem não pode chorar, o homem tem que trabalhar isso, sustentar a casa. Então, tem diversas coisas que podem afetar o homem. E como que a gente pode solucionar um problema, sendo que a pessoa que está fazendo a opressão não está participando desse progresso? Então, a gente precisa dos homens também para estar diante disso, tendo essa conversa, para entender o nosso ponto e a gente entender o porquê. Porque muitas das vezes é um processo, como eu já tinha dito, histórico mesmo. Então a gente precisa entender da onde isso está vindo para a gente tentar solucionar. Então cabe aos movimentos sociais, dentro da escola, desde criança, tá desenvolvendo esse processo de igualdade de gênero mesmo. Que, inclusive é um dos objetivos da ODS, que é bem importante falar isso. Não é um delírio social que a gente está falando sobre machismo. É fato, é comprovado pela ONU, é comprovado pela ODS. Então é importante as escolas estar trabalhando sobre isso dentro da sala de aula também. Isa, você falou uma questão bem
interessante, que é essa questão de inserir os homens nessa discussão para conseguir fazer com que eles percebam. Como é que o coletivo Nandi recebe os homens? Existem homens que participam do coletivo? Existem reuniões? Como é que funciona? Sim, as rodas do coletivo Nandi geralmente acontecem de cada 15 dias. Então, a gente sempre tem debates sobre algum tema polêmico ou sobre algum tema que a gente está vendo que está inferindo muito nas nossas vidas. Então, sempre tem homem participando. É óbvio que é uma questão, quando a gente fala sobre movimento social, a gente sempre tem que relativizar. Então, a gente tem essa questão também do lugar de fala. Não dá para um homem falar o que é machismo e o que afeta a mulher e o que não afeta. Eu acho que precisa ter essa relação de ouvir, sentar, para você entender e saber o que você faz na sua vida que está afetando outra pessoa. Então, a gente recebe muitos homens na roda de conversa, mas geralmente para ouvir ou para falar, putz, nossa, às vezes acontece isso dentro de casa. Às vezes eu faço isso com a minha namorada, às vezes eu faço isso com a minha amiga. Querer atitudes, né, pequenas, sim, corriqueiras do cotidiano, né? Exato. E é muito importante que a gente frisar que é sempre esse espaço de diálogo, da gente estar aberto. O primeiro passo é você estar aberto, né? Na verdade, o primeiro passo é você reconhecer que existe o machismo. O segundo passo é você estar aberto para ouvir a pessoa que está do seu lado, tanto a sua mãe, quanto a sua companheira, quanto a sua amiga. Eu acho que é assim que vai desconstruindo, porque como o Aleph falou, não adianta 81% dos homens identificarem o machismo. E aí, o que a gente faz com isso? 81%. O que vocês podem fazer? Abrir, participar mais, ouvir mais pessoas. Eu acho que é isso, esse processo, né? E você, Isa, vocês recebem corriqueiramente homens e mulheres curiosos para saber não só do Nandi, mas sobre o feminismo mesmo, porque... né, tem um outro lado que fala que é muito mimimi, né? Que vocês já passaram dessa fase, ainda tem muita gente que chega perguntando, querendo entender o que é esse movimento. Atualmente a gente está tendo quase que uma bipolaridade assim no Brasil, né? Entre essa questão de mimimi e o que é relevante e o que não é. É importante a gente falar que o feminismo é uma luta para os direitos humanos. Então a gente não está lutando por direitos pessoais, são direitos humanos que estão na Constituição. Então quando a gente fala sobre discussão, não é somente porque é mulher, é porque a mulher é um ser humano e estão acontecendo casos aqui no Brasil que estão inferindo isso. Mas a gente recebe muitas pessoas que, por ter privilégio, se sentem incomodados com essa discussão. Aí cabe o nosso papel arranjar maneiras de tentar conversar isso e tentar meio que abrir a cabeça dessa pessoa. É óbvio que a gente não tem obrigação de ficar passando a mão na cabeça todas as vezes dessas pessoas que são preconceituosas. Mas é importante a gente tentar arranjar maneiras mais didáticas de tentar abrir isso tanto da mulher, porque existem muitas mulheres com conceito machistas, e tanto do homem também. Então é super importantíssimo. Ainda tem muita ação, tem muita luta ainda, né? Pra gente tentar igualar, pelo menos, esses direitos. A gente vai dar uma pausa na conversa, Isa, rapidinho. Aleph, você já tem planos pro fim de semana, pro feriado? Olha, Dani, ainda tô sem planos, viu? Felizmente, e você? Eu já tenho o meu. Mas para você que tá em casa, que não vai viajar, que ainda tá sem plano, fique tranquilo, porque a gente tem uma dica para você no Se Liga. Fala galera, o Se Liga dessa semana tá aqui no Museu de Antropologia de Jacareí pra gente conhecer a exposição Retábulos, do Carlo Cury. Vamos lá? Os retábulos são conhecidos por ficarem em altares religiosos ou em lugares onde as pessoas fazem as preces. A exposição traz esculturas feitas em cerâmica por artistas do Vale do Paraíba, além de questionar a relação com o que é sagrado dentro de cada um. E se liga que aqui no museu, além das exposições, está acontecendo o Cinemave nesse mês, toda quarta e sábado. E o filme desse sábado é O Mágico de Oz. Não perde! Domingo tem baile da terceira idade com Antônio Lima e Armandinho dos Teclados a partir das 7 da noite. E se você gosta de um bom forró, esse evento é seu. A dupla vai animar a festa até às 11 horas. E se você tem alguma dica de programação e quer ver passar aqui no nosso quadro, manda lá pra gente nas nossas redes sociais. Bom fim de semana. Tchau.
E olha, além das programações que você acabou de ver, no domingo a Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí realizará uma apresentação na Sala Ariano Suassuna, a partir das 19 horas. Os ingressos devem ser retirados com 1 hora de antecedência e a Sala Ariano Suassuna fica no Educamais Jacareí. Então, opção não falta para esse feriado, tem para todos os gostos. Exatamente. Tá lotada a agenda. É isso aí. Tá certo. Isabela, muito obrigada pela sua participação. Bom feriado, bom fim de semana para você. Obrigada a você, bom feriado para todo mundo e bom final de semana para todos. Obrigado, Dani. O Bom Dia fica por aqui. Continue nos acompanhando em jacareí.sp.leg.br. Lá você encontra os links para as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E você pode acompanhar nossas reprises logo mais ao meio-dia e também às 11 da noite. E hoje, a partir da 1 hora da tarde, eu espero vocês no Notícias de Jacareí com as principais notícias da semana. Um excelente feriado para vocês. Tchau, tchau!